Bom dia, meus amados inscritos. Nesse dia abençoado por Deus, novamente estamos aqui para falar das coisas do Senhor, né? Que para a nossa vida o essencial é termos a presença de Jesus em nós mesmos. E hoje eu trago para vocês o livro de Tiago, né? Mas antes disso, deem um like, compartilhem esse vídeo para outras pessoas, se inscrevam no canal, que é muito importante para poder levar essa mensagem de Deus para as pessoas que estão precisando aí de ajuda espiritual, e também ative aquele sininho que aparece lá no YouTube de notificações, porque assim o YouTube manda e envia para outras pessoas a notificação de que chegou até mesmo para vocês a mensagem do vídeo. Então vamos ler Tiago, do 2 até o versículo 18. Leiamos. É sobre provações e tentações. Acerca de provações e tentações, meus irmãos, tende grande gozo quando caíde em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, que ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, a erva seca, sua flor cai. A formosa aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. E bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, concebido dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então aqui fala sobre o Senhor estar vivendo em nossas vidas, né? Que nós temos que ter cuidado com as tentações desse mundo. Ou seja, as tentações, provações, tribulações que estamos enfrentando, né, no decorrer de nossas vidas, porque todos nós, cada um individualmente, temos uma luta a travar, uma luta espiritual. E vocês sabem, meus irmãos, que nem tudo é o diabo. Existem sim tentações aí do mundo, porque o que acontece? Muitas pessoas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, que estão vivendo conforme as suas vontades da carne, elas muitas das vezes nos provocam tentações, ou seja, elas nos oferecem coisas que não devemos fazer perante a Deus com relação a vícios, né, bebedeiras, cigarros, vícios de todos os outros tipos de forma, né? Só que nós devemos ter cuidado também com aquelas pessoas que nos levam a caminhos que não enaltecem a palavra de Deus, o nome do Senhor. Então devemos ter sabedoria para entender como nós temos que ter o nosso comportamento diante de tais pessoas. Quando alguém vier fazer alguma tentação com relação a você, você deve se esquivar, ou seja, recusar. E você, como não faz parte deste mundo, é separado por Deus, deve ter autodomínio. O que é autodomínio? Não fazer a vontade da carne, mas sim a vontade de Deus. Por quê? Tentações sempre existirão, assim como José. José foi tentado pela mulher, né, do faraó, né? E o que acontece? O Potifar, mas só que José, ele fugiu, porque ele sabia que se ele não resistisse à tentação, né, e se deitasse com essa mulher, ele seria cobrado por Deus com sua vida. Então ele resistiu bravamente e fugiu da mulher,
porque ela queria se deitar com ele e isso não era lícito aos olhos de Deus, porque isso significa adultério e traição. Então, como ela era uma mulher casada e ele era o servo dela naquela época, ele servia ao marido dela, né? Então, ele, como era fiel a Deus, ele prestou atenção nisso, tomou cuidado e teve a sabedoria de fugir. Saiu correndo. Por quê? Ele sabia que ele tinha que ter o temor de Deus, porque Deus estava observando o comportamento dele. Ela tentou ele para se deitar com ele, mas ele não fez, porque ele sabia que Deus iria cobrá-lo, né, por errar, cometer esse pecado se ele fosse fraco. Mas ele, graças a Deus, graças à sua sabedoria vinda do Senhor, ele teve a inteligência e a sabedoria que Deus o deu para fugir daquele pecado mortal. E fugiu do adultério. E graças a Deus, ele teve êxito. Ele teve prosperidade. Se tornou um governante depois e Deus o abençoou ricamente pelos seus atos, pelas suas atitudes, porque Deus viu que ele realmente merecia ser vitorioso, ele realmente merecia ser olhado com mais atenção por Deus, porque ele foi um servo fiel. E nós devemos também fazer a mesma coisa. E agora, em reverência ao nosso Criador, vamos nos curvar diante de Deus, as nossas cabeças, para fazer a oração do Pai Nosso de todos os dias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, meu Pai, as nossas dívidas e a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é as honras, o poder e todas as glórias. Em nome de Jesus. Amém. Então nós devemos ter forças, persistência, e devemos nos lembrar que existe um Deus que nos guia lá em cima, que é o Deus das nossas vidas, que rege todas as coisas, que nos criou a sua imagem e semelhança e que desta forma nós temos que respeitá-lo, observar os seus mandamentos. Porque Deus nos deixou bem claro na Bíblia, na palavra dele, que nós temos que seguir os seus princípios. Pecadores todos nós somos, mas não devemos permanecer neste pecado. Porque Deus, ele cobra todos os nossos atos, sejam eles de que forma for, sejam eles para o bem ou para o mal. Então façamos o bem ao nosso próximo, façamos a vontade do Senhor, oremos constantemente, porque as tentações vêm, mas se nós estivermos firmes na fé e fortes, nós não nos deixemos cair em nenhum tipo de tentação, porque nos lembramos logo que existe um Deus que rege a nossa vida, que nos guarda, que nos protege, e que nos dá a vitória em todos os campos de toda a nossa vida. Então você com Deus, observando os princípios dele, você se manterá fiel e firme nos caminhos do Senhor. Passem a ler todos os dias a palavra de Deus, a Bíblia, isso é muito importante para você obter conhecimento. Leia sempre um versículo da Bíblia. Acordou de manhã, faça suas orações para Deus abençoar o seu dia, abençoar a sua família e o seu lar. Esteja sempre firme e forte na fé, independente de qualquer situação que você esteja vivendo, seja de doença, seja de desemprego, seja de qualquer sorte de coisa. Você lembre que você tem um Deus lá em cima que é maior do que qualquer gigante que possa existir em sua vida. Deus é contigo. Deus, ele permanece fiel em todos os momentos que nós precisamos dele. Basta que você saiba invocá-lo. Invoque ao Senhor, porque ele é o dono de todas as coisas, é o dono de nossas vidas. Ele nos dá firmeza, ele nos dá sabedoria para continuarmos nessa caminhada pela fé. Não nos deixemos abater pelos problemas da vida que nos cercam, porque sempre teremos tribulações, problemas, mas com Deus, na nossa vida, com Deus, em nossos caminhos, nós teremos o escudo protetor, teremos força, sabedoria, para termos o entendimento de como agir em qualquer situação que venha se abater sobre nós. Porque Deus, ele nos encoraja. Deus, ele nos dá a força do seu Espírito Santo para nos cobrir e nos revestir de uma nova personalidade. E desta forma, teremos sabedoria para lidar com todos os problemas que enfrentamos ao longo da nossa vida aqui pela terra. Porque tudo é passageiro, mas Deus permanece sempre fiel em nossas vidas.
porque Deus nunca nos abandona, Ele está conosco em qualquer situação. Então peçamos socorro a Ele, peçamos ajuda a Deus. Não peça ao homem, porque o homem nada pode fazer muitas das vezes para te ajudar. Mas Deus, Ele pode te ajudar em qualquer tempo, qualquer situação. Deus muda condições, Deus muda situações e também nos reveste de nova personalidade. E em nome de Jesus, eu peço a Deus que abençoe a sua casa, a sua família e todas as pessoas que vocês amam. Que Deus cubra você com o Espírito Santo. Se mantenha firme e forte na fé, sempre em oração, que a oração é a chave mais importante para todas as coisas. Sejam ricamente abençoados, que Deus os guarde em seu lar, em nome de Jesus, te dando livramento de todo mal. Muito obrigado e fiquem com Deus.